Ezequiel, capítulo 4. Tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti, e grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém. E põe um cerco contra ela, e edifica um forte contra ela, e molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela, e põe arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. De acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades. Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com o número dos dias, 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando estiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias. Eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Portanto, coloca tua face em direção ao cerco de Jerusalém, e o teu braço estará descoberto, e tu profetizarás contra ela. E eis que coloquei faixas sobre ti, e tu não te virarás de um lado para o outro, até que tenhas terminado os dias do teu cerco. Toma também para ti trigo, cevada, feijão, lentilhas, e milho úmido e pelos, e coloca-os em uma vasilha, e faze deles pão, de acordo com o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias tu comerás disso. E o teu alimento que comerás será do peso de 20 shekels por dia. De tempo em tempo tu a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E tu o comerás como bolos de cevada, e os cozinhará com o esterco que sai do homem à vista deles. E o Senhor disse: assim mesmo comerão os filhos de Israel e o seu pão contaminado entre os gentios, para onde os lançarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não tem sido poluída, porque desde a minha juventude até agora nunca comi daquilo que morre por si mesmo ou que é rasgado em pedaços, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: eis que dei-te esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e tu prepararás o teu pão com ele. Além disso, ele me disse: filho do homem, eis que eu quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e eles comerão o pão por peso e com cuidado, e a água beberão por medida e com espanto, para que eles tenham falta de pão e de água, e se espantem uns com os outros, e se consumam por suas iniquidades. Capítulo 5. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada, toma uma navalha de barbeiro, e faze-a passar sobre a tua cabeça e sobre a tua barba. Então toma uma balança de pesar e divide o cabelo. Tu queimarás com fogo uma terça parte no meio da cidade, quando os dias do cerco se cumprirem, e tu tomarás uma terça parte e feri-la-ás ao redor com uma faca, e uma terça parte espalharás ao vento, e eu desembainharei uma espada atrás deles. Tu também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás às tuas saias. Então toma deles novamente e lança-os no meio do fogo, e queima-os no fogo, pois dali sairás um fogo que entrará em toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos em perversidade, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem fizestes de acordo com os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. E eu farei contigo o que nunca fiz, nem voltarei a fazer coisa semelhante por causa de todas as suas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e eu executarei juízos em ti, e a todos os teus remanescentes eu espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque tens contaminado o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, por isso eu também te diminuirei. Nem meu olho poupará, nem terei pena alguma. Uma terça parte de ti morará com a peste, e com fome será consumida no meio de ti, e uma terça parte cairá pela espada ao redor de ti. E eu espalharei uma terça parte a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim, minha ira se cumprirá, e eu farei minha fúria descansar sobre eles, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado isso no meu zelo, quando eu tiver cumprido a minha fúria neles. Além disso, eu farei de ti lixo e vergonha entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Então ele será uma vergonha e um escárnio, uma instrução e um espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar juízos em ti, na ira e na fúria, com repreensões furiosas. Eu, o Senhor, tenho falado. Quando eu enviar sobre eles as malignas flechas da fome, que servirão para a destruição deles, e as quais eu enviarei para vos destruir, eu aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o báculo do pão. Assim eu enviarei sobre vós a fome e animais malignos, e eles te desolarão, e peste e sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, tenho falado isso. Capítulo 6. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção aos montes de Israel e profetiza contra eles. E diz: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei uma espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. E os vossos altares serão assolados, e vossas imagens serão quebradas, e derrubarei os vossos homens mortos diante dos vossos ídolos. E eu colocarei as carcaças mortas dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão devastadas, e os lugares altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos sejam quebrados e cessados, e as vossas imagens possam ser cortadas, e as vossas obras abolidas. E os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda assim, eu deixarei um remanescente, para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas regiões. E aqueles que escaparem de vós se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado com seu coração indecente, que se afastou de mim, e com seus olhos, que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmos por causa das maldades que cometerem em todas as suas abominações. E saberão
que eu sou o Senhor e que eu não tenho dito em vão que faria este mal a eles. Assim diz o Senhor Deus: bate com a tua mão e marca com o teu pé e dize: ai, por todas as más abominações da casa de Israel, porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que estiver longe morrerá da peste, e aquele que estiver perto cairá pela espada, e o que remanescer e estiver sitiado morrerá de fome. Assim eu cumprirei a minha fúria sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus homens mortos estiverem entre seus ídolos, ao redor dos seus altares, sobre toda a colina alta, em todos os topos dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam doce sabor a todos os seus ídolos. Assim eu estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, sim, mais desolada do que o deserto que fica em direção a Dibla, em todas as suas habitações, e eles saberão que eu sou o Senhor.